Pega a sua Bíblia. Ore bachore calabaçore. Eu peço para que você não se mexa, não se movimente, que você não saia do seu lugar até este culto acabar. Que se você só se mova nessa noite se o Espírito Santo te mover. Que você só se mova nessa noite se o Espírito Santo te movimentar. Não perca o que Deus tem para a tua vida. Não perca esta palavra, porque é com muito temor e muito tremor que eu vou ministrar algo na tua vida nessa noite. É com muita reverência a Deus, porque Deus tem falado comigo e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9. Nós estamos numa campanha, 12 semanas de oração para 12 meses de bênção. Estamos orando e clamando a Deus para que o ano de 2018, Deus possa nos abençoar. Embora Deus já tenha abençoado muitas vidas, Deus já tem respondido desde o começo da campanha. Se eu não me engano, esta é a terceira semana. E Deus já tem respondido. Deus nos surpreende porque Ele nos ama, amado. Deus vai te surpreender. Apenas o verso 9 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Diga, onde estás? Pode se assentar em nome de Jesus. Deus não quer só abençoar você o ano que vem. Deus não quer só trazer uma bênção, a bênção que você está pedindo para o ano que vem. Deus não quer somente te dar uma bênção a cada mês que vier. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ele não quer isso, Ele tem muito mais para a tua vida. Ele tem muito mais para mim e para você. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero declarar sobre a tua vida aquilo que o Senhor me entregou. E eu quero repartir esse pão com você nessa noite. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, amado, meu coração está chacoalhado com essa palavra, porque Deus tem falado comigo ardentemente. Semana passada eu estava numa madrugada dormindo, descansando, e Deus me acordou uma voz, e eu senti que era a voz do Espírito Santo, e Ele gritava: Aonde estás? Aonde estás? E eu falei: meu Deus, o que é isso? E eu abri a palavra e a palavra caiu. A Bíblia foi aberta nesse versículo. Deus chamando Adão: aonde estás? Amado, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde se originou o pecado? Aonde se originou o pecado? Alguém sabe? Aonde? Aonde? Com quem? Adão e Eva. Todo mundo concorda com isso? Quem concorda, levanta a mão. Eu vou provar para você que não. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28. Irmão, hoje você vai aprender a usar a sua Bíblia. Nós vamos passear na Bíblia. Eu preciso te ensinar algo hoje. Eu preciso ensinar algo da parte de Deus para a tua vida hoje. Ezequiel capítulo 28, eu não posso me demorar, então corra. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel capítulo 28, no verso 12. Diz assim, ó: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Querido, Deus cria o querubim ungido, como todo mundo conhece, Lúcifer, o anjo de luz.
ele foi criado, aleluia, era a obra mais perfeita de Deus nos céus. Ele estava ali nos céus, ele estava ali, era um anjo, era um querubim, e ele tinha uma alta hierarquia, aleluia. A palavra de Deus diz: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Ele era perfeito em sabedoria, ele era perfeito em beleza. Ele, aleluia, estava, verso 13 diz, ele estava no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, todas as pedras. Diz aqui, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Até um tempo atrás eu achava que Lúcifer ficava nos céus, amado, mas aqui diz que não. Ele estava no jardim que Deus criou. O pastor André ministrou algo parecido na vigília. E Lúcifer, o anjo de luz, o querubim, ele estava, aleluia, no jardim que Deus preparou para ele. Ele era o querubim ungido, aleluia. Ele era a coroa da criação de Deus nos céus. Ele era perfeito. Ele era o ministro de adoração que levava os anjos a adorar. Deus tinha estabelecido ele como guardião, aleluia, do trono dos céus. Ele entrava no Santíssimo e adorava. Diz o 14, você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu designei. Ele foi criado para isso. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Deixa eu te dizer uma coisa, as pedras eram aqui embaixo e o Monte Santo de Deus lá em cima. O propósito de Deus sempre foi e sempre será fazer uma conexão dos céus com a terra. Ele sempre quis que os céus fossem ligados com a terra, que Ele habitasse em nós, que Ele, aleluia, trouxesse o reino. Não é à toa que Jesus disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, da mesma maneira que ela é feita no céu. Quantos estão entendendo da glória a Deus? A conexão, Deus quis fazer uma conexão. Ele estava no Monte Santo e caminhava entre as pedras brilhosas, as pedras fulgurantes. Esse sempre foi o propósito de Deus, de ter uma conexão, aleluia, uma ligação entre os céus e a terra. É isso que a igreja tem que entender. Estamos na terra, e a nossa ligação tem que ser lá em Cristo, cabeça, e assim completa o corpo. Entenda isso. Ele era o guardião do trono, o mais perfeito adorador. Ele via o trono, amado. Ele chegava diante de Deus, ele estava diante do trono, ele via toda a beleza de Deus. Ele via toda a beleza de Deus, ele estava diante daquele que é o Todo-Poderoso. Ele entrava e ministrava e tinha habilidades, ele tinha beleza, sabedoria, ele apresentava algo grandioso diante do Deus Todo-Poderoso. Esses dias atrás, eu estava conversando com um irmão muito querido, que passou por aqui há um tempo atrás, alguns anos atrás, e ele ficou fora da igreja, e ele voltou, e ele disse, me ligou, falou, pastor, eu voltei para Jesus, e palavras que o Senhor me disse há muito tempo atrás, eu guardei no coração, e eu estou dizendo para o Senhor que valeu a pena, aquelas palavras que o Senhor semeou na minha vida. Eu lembrei de tudo, quando eu estava lá, me reconciliando com Cristo, e aí ele disse que estava com Jesus, e ele estava trabalhando um certo dia com a sua família. Eles têm uma rotisseria, e ele estava lá assando frango na churrasqueira, e a churrasqueira explodiu, e aí queimou ele, parte do rosto, o braço, toda a parte do tronco. Enfim, ele foi para o hospital, e ele disse para mim assim, o meu filho, ele não para de cantar a música Glória. Ele é o tempo todo cantando a música Glória, e ele fica, eu vi o trono, e nele estava o Altíssimo. E aí ele falou que entrou no hospital, foi para a UTI, depois que passou todo o procedimento, ele teve que passar por 8 cirurgias plásticas.
E ele disse que era uma cirurgia num dia, pulava um dia no outro, e era um dia sim, um dia não, uma cirurgia. A primeira cirurgia ele passou muito mal, ele ficou muito ruim, e aí ele na segunda, por causa que ele tinha que tomar anestesia geral, e aí ele ficou muito ruim com a anestesia, a primeira vez, a segunda vez ele ficou pior, a terceira vez ele ficou pior ainda. Quando foi na quarta cirurgia ele disse: Deus, tem misericórdia de mim. Só que ao mesmo tempo ele falou assim, eu comecei a pensar na música, e ele começou a pensar assim: o pastor deve ter visto o trono de Deus para escrever essa música, não é possível. Ele deve ter visto o trono de Deus para ele escrever, porque eu tenho certeza que ele escreveu algo de experiência. Como será que é o trono? Como é o trono? Como será que é o trono de Deus? E ele foi para a mesa de cirurgia, e ele disse que tomou a anestesia, foi feito todo o procedimento. E quando ele voltou, ele percebeu que ele estava bem. Ele voltou, ele estava numa paz, ele falou assim: eu voltei da anestesia, eu estava muito bem. E ele falou assim, que quando sai da mesa de operação, vai para um pós-operatório, que é um lugar onde ele fica sendo observado, se não acontece alguma coisa diferente. E aí ele falou assim, que ele estava entrando naquele lugar, e quando ele olhou para o alto, ele viu um jardim lindo, bonito. Ele enxergou um jardim lindo, maravilhoso, e no meio desse jardim estava um trono. Só que o trono estava vazio, e ele falou assim, o trono estava vazio, e ele olhando para frente, quando ele olha para o lado, Jesus estava perto dele, estendendo a mão para ele. E ele pegou na mão de Jesus, e ele disse: cara, você não tem noção o que é estar na presença do Todo-Poderoso. E diz que Jesus disse para ele assim: fala para o meu filho que eu amo ele demais. Era uma pessoa que estava do lado dele, que também tinha passado por uma operação. E aí ele pega e vira e fala assim: olha, Jesus está mandando te dizer que ele ama você demais. A pessoa começou a chorar, era um desviado que estava precisando ouvir Jesus. E ele falou assim: eu queria ficar para sempre naquele momento, eu queria ficar para sempre ali segurando a mão de Jesus. Só que por um instante, ele voltou a atenção dele para uma conversa aleatória de uma enfermeira do lado. Uma coisa boba, uma coisa banal. E quando ele olhou de volta, Jesus estava se distanciando dele, e ele falou: volta, volta por favor. Jesus disse para ele assim: é por causa dessas coisas bobas que eu me afasto. É por causa desses pequenos detalhes que você coloca na frente, coloca entre nós, que você deixa de ter comunhão comigo. Quantas coisas você tem colocado na frente de Deus, quantas coisas você tem colocado entre você e Deus, coisas que você diz que é banal. O santo, aquele que ama Jesus, ele não tem que, aleluia, só sair fora do pecado. Ele tem que largar aquilo que é comum para estar com aquele que é santo, com Deus Todo-Poderoso, porque você foi criado para isso. Entenda isso. Lúcifer era o anjo de luz. Ele era perfeito, ele era maravilhoso, ele subia. Ele era da alta hierarquia celestial. Deus o criou como a coroa da criação. Ele tinha beleza, e ele estava no jardim, e ele subia até o trono de Deus e oferecia adoração a Deus. Mas, diga mas, Ezequiel 28 aí, verso 17, diz assim: o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Por causa da beleza dele, ele percebeu o quanto ele era perfeito, ele percebeu o quanto ele era grande e maravilhoso na criação, feito por Deus. Ele percebeu o quanto ele tinha de beleza, de perfeição e sabedoria, e por causa disso ele deixou, aleluia, o orgulho entrar. Sabe o que nos mostra aqui, amado? Você não é nada, eu não sou nada, não faço nada,
Não posso nada sem a presença de Deus. Para de se orgulhar porque você fez alguma coisa a mais. Porque o orgulho não é de Deus e não agrada a Deus. Que Ele cresça e eu diminua. O meu desejo tem que ser estar debaixo da sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Eu quero estar na presença dEle, eu quero me esconder e que Ele apareça, que Ele seja glorificado. Talvez você está aqui pedindo uma bênção. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem bênção para você. Só que Ele quer te dar mais, Ele quer um relacionamento com você nessa noite, Ele quer reatar o relacionamento com você nessa noite. Entenda isso. Por causa de sua beleza e esplendor, Ele se orgulha e peca. Sabe o que aconteceu com o anjo de luz? Ele desejou ser como Deus. Ele ousou desejar ser como Deus. Aí o verso 12, aqui, aliás, abra em Isaías, capítulo 14. Eu falei para você que você ia passear na Bíblia hoje. Você vai aprender, aleluia, a manejar a Bíblia hoje. Você pode dar glória a Deus, tá bom, irmão? Aleluia. Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14 diz: olha só, vamos recapitular. Deus cria Lúcifer, Deus cria o anjo de luz, o querubim ungido, e ele era perfeito e ele acaba se corrompendo. E ele se orgulha por causa da perfeição dele. Ele fazia conexão entre a terra e os céus. Deus tinha estabelecido, aleluia, tudo em perfeição. Aí Isaías capítulo, aleluia, 14, verso 12 diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que a palavra estrela é mencionada na Bíblia, a maioria das vezes é falando de anjos. E aí ele diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, isso, Lúcifer pensando: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei ao mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Sabe qual é o propósito de Satanás, amado? Sempre foi e sempre será, só que ele já foi derrotado em nome de Jesus. Era de ser como Deus. Era de ser como Deus. E sabe qual é o propósito dele para você? É de fazer você querer ser como Deus. Como assim? Eu ter os poderes de Deus? Não, querer ser dono de si. Querer ser dono de si. Não se render a ninguém. Não obedecer a ninguém. É isso que o diabo quer para a minha vida e para a sua vida. Entenda isso. Ele quis ser como Deus, tenta ser como Deus, deseja adoração como Deus é digno de ser adorado, e quer que você, aleluia, pense que você é Deus, ou seja, dono de si. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso obedecer líder, eu não preciso fazer nada que está escrito na Bíblia, eu sou livre, eu estou na graça. Cuidado dessa história da graça, porque você pode cair na desgraça. Talvez essa palavra hoje está entrando atravessado, mas eu tenho certeza que hoje Deus está falando assim: aonde estás? Cadê você? Cadê você? Ele quis subir ao mais alto e foi lançado ao mais profundo. Ele quis subir ao mais alto e ele foi lançado ao mais profundo. Isso é um princípio. Isso é um princípio bíblico. Aquele que for ao mais profundo será elevado ao mais alto. Jesus foi ao mais profundo e foi estabelecido à direita do Pai, e todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Você quer ser grande? Diminua. Você quer ser grande? Se renda. Você quer ser grande?
Se submeta. Quer ser grande, seja o menor. Quer ser grande, seja o servo. Hoje a gente está cheio de gente na igreja. Hoje nós estamos com um monte de gente na igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando daqui. Eu estou falando da igreja de Cristo. As igrejas estão cheias. As igrejas têm habilidades, a igreja tem som, tem luz, tem iluminação, tem todo o sistema, tem toda a estrutura, tem todo o aparato para oferecer comodidade, para oferecer conforto, e as pessoas vêm para a igreja, mas essas pessoas estão enchendo a igreja, e essas pessoas estão vazias de Deus, não tem comportamento de busca a Deus, não tem comunhão com Deus, estão dentro da igreja frustrados, não estão vivendo aquilo que Deus tem para a vida deles. Tudo que o diabo quer, amado, é te estragar aqui dentro, porque se você estiver estragado aqui dentro, você vai estragar outros, e você vai se frustrar, porque nada vai acontecer na tua vida. Você vai colocar a culpa na igreja, você vai dizer que a igreja toma demais o seu tempo, você vai dizer que a igreja toma demais o seu dinheiro. Oh, Espírito Santo, eu te amo. E o pecado se origina através de Lúcifer, através do querubim ungido. Todo mundo conhece a história. Ele era alguém que tinha patente alta, e ele vai e leva embora uma terça parte dos anjos. Amado, pensa na ousadia desse ser. Pensa na ousadia. Não estou exaltando ele aqui, mas eu estou dizendo assim: ele conseguiu levar anjos que estavam lá, que viram a glória de Deus e decidiram deixar o reino dos céus. Ele foi persuasivo de conseguir trazer a terça parte dos anjos que se tornaram demônios. Cuidado com os pratos. Cuidado com as tentações, cuidado com essa história, não, eu estou no controle. Cuidado, porque Satanás é astuto e ele quer te derrubar. Por isso que hoje você está ouvindo essa palavra, porque você vai reconectar o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus nessa noite. Você vai entrar em comunhão de novo com Deus Todo-Poderoso. Você vai ter comunhão com o Eterno, amado, e cada vez que você tiver comunhão, você vai sair fortalecido. Aleluia, você vai ter tudo aquilo que você precisa, e não só aquilo que você precisa, aquilo que você quer também. Deus não vai te dar somente a bênção que você escreveu nesse papel, Ele vai te dar todas as coisas se você alegrar o coração dEle. Oh! Vamos voltar para Gênesis. Volta para Gênesis lá, capítulo 1. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural nessa noite. Gênesis capítulo 1, verso 1. Achou aí? Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Verso 2: e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos voltar no versículo 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus cria os céus e a terra. Os estudiosos dizem que entre o primeiro versículo e o segundo versículo passaram-se muito tempo. E tudo isso aconteceu entre esse primeiro e esse segundo versículo. Deus cria os céus e a terra, o jardim, está tudo estabelecido. Deus cria o anjo de luz, o querubim ungido, ele tinha conexão da terra até os céus. E a terra, aleluia, estava estabelecida, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E ele entrava diante do Senhor, ministrava, levava, aleluia, os anjos a adorarem a Deus. Só que ele cai, só que ele se corrompe, só que ele se orgulha. E ele deseja, aleluia, ser como Deus. A palavra de Deus declara que
ele ousou e ele pensou: eu vou subir até o mais alto, vou colocar o meu trono lá em cima, e você como Deus. Quando ele disse isso, e na hora que ele subiu, Deus, aleluia, pega, aleluia, e diz a palavra em Ezequiel 28, diz ainda, vai dizendo nos versículos seguintes, que Deus fez nascer um fogo no meio dele, aleluia. Deus explodiu o querubim ungido e o lançou na terra novamente, e o jogou, ele com a terça parte dos anjos, aqueles anjos que estavam do lado dele, Deus pega e lança lá na terra. E aí vem o versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra entra e fica num caos por causa da rebelião de Lúcifer. Por causa da rebelião do querubim ungido, a terra vira um caos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não cria caos, Deus não cria nada bagunçado, Deus não cria nada desorganizado. A terra foi desorganizada por causa de uma rebelião. Ele foi lançado na terra. Tem gente que fala assim: por que Deus criou Satanás? Deus não criou Satanás, Deus criou um querubim ungido. Só que Ele deu liberdade, por causa do amor infinito dEle, incondicional. Ele deu liberdade de pensamento, de livre-arbítrio. Por isso que os anjos decidiram descer. Como eu e você temos liberdade para estar aqui ou não estar. Deus te ama tanto que Ele te deu liberdade para pensar. Deus te ama tanto que Ele deu liberdade para você questionar e perguntar para si mesmo se você pode estar aqui ou estar em outro lugar, se você quer Ele ou não. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Eu falei sobre isso esses dias atrás. Deus abre todas as portas, mas tem uma porta que Ele não abre, que é a do seu coração. Ele espera você abrir. E ele cai e faz aquela bagunça toda na terra, tudo fica desordenado. A rebeldia traz desorganização, a rebeldia traz caos. Se você está em rebeldia hoje, se conserta em nome de Jesus, para que a tua vida volte a ser organizada novamente. Em nome de Jesus, entenda isso. Eu estou falando isso para membros, eu estou falando isso para obreiros, para pastores. Eu estou comendo essa palavra desde a semana passada. Sabe por quê, amado? Porque eu decidi na minha vida, não importa o que aconteça, eu quero a presença de Deus, eu desejo a presença de Deus, eu quero a manifestação de Deus. Eu estou a fim de passar, aleluia, o meu tempo com Deus. Eu quero viver milagre, eu quero ver o impossível acontecer. Eu quero ser, aleluia, instrumento de Deus nessa terra. Eu quero ver vidas se rendendo aos pés do Senhor. Eu quero pagar esse preço. Quantos aqui desejam a mesma coisa que eu? Levanta a tua mão e dá glória a Deus a Ele. Como a criação perfeita no céu se rebelou, sabe o que acontece? Deus criou a coroa da criação, algo perfeito nos céus. Deus é traído. E o querubim ungido vira o inimigo. Ele vira cinzas. Diz que Deus fez nascer um fogo no meio dele e ele caiu e virou cinzas. É engraçado que a bispa sempre fala assim, quando a gente está triste, ele fala, né? Ó, você está meio cinza hoje. Pode colocar a cor aí nesse rosto, você está meio cinza hoje. É bem por causa disso. Cinza é o diabo, você tem a cor de Cristo. E aí sabe o que Deus faz? Se a gente for seguir o capítulo, Deus começa a fazer tudo de novo. Disse Deus: haja luz. Os luminares, a água volte para o seu limite, a terra. Ele vai organizando tudo de novo. Ele vai estabelecendo tudo de novo. Vai organizando tudo de novo. E ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu
fiz a coroa da criação nos céus, a obra perfeita, agora eu vou fazer a coroa da criação na terra, a obra perfeita. Deus cria o homem, Deus cria eu e cria você. Com as mesmas habilidades, munido de sabedoria, munido de ousadia, com habilidades para entrar na presença dEle. Então Deus faz eu e você e fala: olha, você vai ter habilidade para cantar, você vai ter habilidade para pregar, você vai ter habilidade de fazer várias coisas na minha casa, na minha presença, você vai ter habilidade de falar, você vai entrar no meio das pessoas e vai declarar, habilidade de adorar. E quando eu falo de habilidade de adorar, amado, não é cantar afinado, ou tocar algum instrumento, ou dançar, é simplesmente se render na presença dEle, colocar o coração diante dEle. Eu aprendi uma coisa, amado: o meu melhor louvor é quando eu entro naquela tenda lá, ou quando eu fecho a porta do meu quarto, pego o meu violão e canto só para Ele. Eu não corro o risco de me orgulhar ou querer me apresentar para alguém. Só tem o Espírito Santo ali, só tem Deus ali, e eu canto para Ele, e eu falo: Deus, recebe o meu louvor e a minha adoração. O meu melhor louvor não é aqui diante de vocês. Deus cria o homem, e o homem vem perfeito, cria a mulher, Ele estabelece alguém que iria adorá-lo, que ia ter conexão. Novamente, Deus, de novo, insistiu em ter conexão entre os céus e a terra. Aí o diabo, sabendo que ele tinha perdido o posto dele, o diabo, sabendo que a rebelião dele trouxe sentença, e quando Deus cria o homem, Ele criou com muitas promessas. Ele diz: crescei, multiplicai, dominai a terra, dominai o mundo, é tudo seu, faça da forma que você desejar, põe nome em todo mundo, é tudo seu. Uma certa feita, eu estava conversando com meu pai biológico, ele já é falecido, já está na glória, e ele me disse algo que marcou minha vida, marcou meu coração. Ele disse assim: quando Satanás se levantou para derrubar Adão e Eva, era como se ele dissesse assim para Deus: você nunca mais vai ter alguém como eu para te adorar. Quando o diabo foi tocar o homem, era como se ele dissesse para Deus: igual a mim, como eu te adorei jamais, você vai ter alguém que te adore. Entenda isso, amado. O diabo, ele quer fazer você pensar que você é Deus, dono de si. E aí, lá no jardim, o homem passeava, o homem estava no paraíso, Adão e Eva estavam no paraíso, e todos os dias, na viração do dia, ele se encontrava com Deus. Ele se encontrava com Deus e tinha um relacionamento, ele tinha uma comunhão com o Pai, e eles paravam e tinham aquela comunhão todos os dias. Ele estava livre do pecado, e chega um momento, através da serpente, Satanás vai, seduz Eva, diz: Eva, é o seguinte, se você comer desse fruto, você vai conhecer do bem e do mal, e você vai ser igual a Deus. E Eva, seduzida, ela cai, e vai e dá o fruto, entrega o fruto para o homem. E Eva, Adão, por causa da persuasão, da perspicácia de Satanás, eles caem. O diabo seduz, o diabo engana. Cuidado, amado, o diabo engana, o diabo seduz. Talvez tem muita coisa na tua vida que já deveria ter acontecido. Deus está esperando você voltar. Deus está esperando você voltar à posição do primeiro amor. Deus está dizendo para você hoje: onde estás? E aí, amado, sabe o que acontece? No verso 8 aí, do capítulo 3 de Gênesis, onde nós lemos aí, o verso 8, diz assim:
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O verso 9: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ei! Quem pecou foi Adão. Quem pecou foi Eva. Mas quem procurou foi Deus. Quantas vezes você peca e foge da igreja? Quantas vezes você peca e fala: não vou mais na igreja, não vou aparecer na igreja. Espera que Deus te castigue. A consequência do teu pecado não é Deus quem faz, é o teu pecado que trouxe a consequência, porque deixou o diabo entrar. E Deus pergunta: onde você está, Adão? O propósito de Deus, mais uma vez eu falo isso, entenda isso em nome de Jesus. O propósito de Deus sempre foi unir o céu com a terra, habitando no homem. Entenda uma coisa: se Deus quisesse acusar Adão, Ele tinha chegado e falado assim: Adão, o que é que você fez? Deus sabia o que ele tinha feito. Mas Deus estava esperando ele vir. Era como se ele dissesse assim: filho, eu sei que você pecou, mas volta para o pai, volta para o papai agora, porque eu vou te sarar. Vem aqui que eu vou te sarar, vem aqui. Eu sei que você pecou, eu sei. Ele poderia ter dito: o que você fez? O que você fez, Adão? O que você aprontou, Adão? Vem aqui. Sabe o que aconteceu? Adão grita lá: ó, eu estava nu, por isso que eu me escondi. O que você fez, Adão? Eu comi o fruto. E Deus foi dando oportunidades para que Adão e Eva se confessassem. Deus foi dando, aleluia, oportunidade para que Adão, eles se confessassem. Deus não expulsou Adão e Eva do paraíso porque eles pecaram, foi porque eles não confessaram, por causa do orgulho que entrou neles, por causa do pecado. Amado, eu estou te convidando nessa noite, você deixar o seu orgulho de lado, aleluia, e confessar o seu pecado e voltar na comunhão com o Pai. Talvez hoje não seja um dia de você pular no poder. Talvez hoje seja o dia de você se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, foi eu que decidi pecar, foi eu que decidi errar, mas eu estou aqui reconhecendo o meu pecado. Me recebe de volta. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus aí, amado. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer dar só uma bênção a cada mês do ano que vem para você, não. Deus quer andar com você o ano todo, todos os dias. Ele quer estar com você, amado. Tudo que Ele quer, aleluia, é que você deseje Ele, deseje a presença dEle, aleluia. Deseja a presença dEle. Quantas vezes nós entramos dentro da casa de Deus, quantas vezes você entra aqui, aleluia, desejando simplesmente uma bênção, desejando que Deus supra uma necessidade sua. Não que Deus não vá suprir a sua necessidade, mas Ele está esperando que você deseje estar com Ele. Há muito tempo atrás eu já contei essa história, o pastor Marcelo já contou essa história, que é uma história parecida com a história do filho pródigo. O filho sai, aleluia, da família, da parentela dele. O pai muito rico, possuidor de muitas fazendas, aleluia, esse filho fala: eu quero ir embora, me dá a minha herança, a minha parte. E o pai, muito triste, vai lá e pega e coloca toda a herança na mão do filho. O filho sai, vai embora e gasta tudo. E quando ele termina de gastar tudo, ele joga tudo fora, a sua herança. Ele volta. E ele volta para aquele mesmo lugar onde as fazendas do pai estavam ali. E ele entra numa fazenda e ele vem uma pessoa e fala assim: o que é que você quer aqui? Fala: essa fazenda do meu pai. Não, não é não. Essa fazenda é de fulano e o teu pai vendeu para fulano. E ele sai e vai na outra fazenda, e aí a outra fazenda, a mesma coisa, o pai dele tinha vendido.
E na terceira fazenda ele descobre que o pai dele já tinha falecido, que o pai dele já não existia mais, e nenhum dos bens das fazendas que o pai dele tinha era dele, estava tudo já vendido, já tinha sido vendido para outras pessoas. E o homem da terceira fazenda disse para ele assim: está vendo aquele casebre lá no alto do monte, lá naquele monte lá? Um casebre humilde, pequeno. Foi a única coisa que teu pai deixou para você. E ele, triste, sobe até o casebre. E ele abre a porta. E quando ele abre a porta, tem uma mensagem na parede, uma viga de madeira, uma corda amarrada como se fosse uma forca. E está escrito assim na parede: filho, se você veio aqui me ver, se você voltou por causa de mim, se enforca nessa corda. Entrega a sua vida. E o filho, muito triste, vai lá, amarra a corda no pescoço, sobe no caixote. E quando ele está pronto, ele vai dar um chute no caixote. E a corda estica no seu pescoço. Quando a corda estica, o caibro em cima, a viga em cima se quebra. E o teto desaba sobre ele. Toda a fortuna que o pai dele tinha estava no teto e caiu tudo sobre ele. O pai queria saber se ele tinha voltado por causa do pai. Quando você vem e entra aqui por causa do pai, você tem toda a herança e toda a fortuna que ele tem para você. Eu estou te convidando hoje a um arrependimento, amado. Não se esconda. Aonde tu estás? Aonde você está? Adão peca, Eva peca. E eles se escondem por causa do pecado, por causa da acusação. E aí eles estão escondidos. Aí sabe o que acontece? Eles ouvem, aleluia, Deus chegando. Eles ouvem os passos de Deus. E eles se escondem. E Deus vem chegando e eles estão ouvindo os passos e Deus diz: Adão, onde você está? E nada. Tudo que Deus queria era um banquete, uma comunhão com Adão naquele momento. Deus se senta à mesa com os presentes, porque toda vez que você vai até Deus, toda vez que você busca a presença do Pai, Ele nunca vai deixar você sem ser abençoado. E eu fico imaginando Deus falando assim: esse presente aqui, essa bênção aqui, é para cada ano, é para cada mês do ano que vem. Ele me pediu, está aqui, vou entregar para Ele. Esse presente aqui é uma bênção na área sentimental, emocional, é o interior dele. Eu vou mexer, eu vou vasculhar, eu vou transformar. Deus entra e espera. E Deus grita de novo: Adão, onde você está? Aonde você está? Adão estava escondido por causa do pecado. Adão preferiu o pecado do que aquele banquete que Deus tinha preparado para ele naquele momento, aquela comunhão. Isso aqui não está escrito na Bíblia, mas eu creio que tinha um momento de comunhão. Era algo maravilhoso, era algo singelo. Naquele dia aquela mesa ficou vazia, aquela comunhão não existiu. Naquele dia Deus sentou na cadeira sozinho, esperando Adão voltar. Eu posso imaginar o silêncio de Deus, esperando Adão responder. Tudo estava preparado.
O banquete estava preparado para a comunhão. O banquete estava preparado para que houvesse uma comunhão na viração do dia. A viração do dia era quando às 6 horas da tarde começava a escurecer e entrava no período da noite. E Deus ficou esperando Adão. Ele disse: Adão, onde você está? Eu pequei, Deus. Eu estou longe, eu pequei. O que você fez, Adão? Eu comi o fruto. Eva, o que você fez? Eu comi o fruto. Foi a serpente que deu. Deus estava dando chance para que ele se arrependesse, Mas o orgulho deles não deixou eles chegarem até a mesa. O teu orgulho não tem deixado você chegar até o banquete que Deus tem preparado para você. Deus não quer só abençoar, Deus tem bênção. Toda vez que você tiver comunhão com o Pai, você será abençoado. Tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você precisa, Deus trará. Os céus estavam ligados com a terra, a glória de Deus estava ali, o próprio Deus estava ali, mas ele estava sozinho. E Deus esperou. Era como se Deus falasse: filho, eu estou aqui. Eu nunca desisti de te esperar, portanto te amar. Sua história eu escrevi, eu te escolhi. Viva o que eu sonhei pra ti. Oh, filho, eu estou aqui. Eu nunca desisti de te esperar, portanto te amar. Sua história eu escrevi, eu te escolhi. Viva o que eu sonhei pra ti. Naquele dia, as bênçãos ficaram em cima daquela mesa. Naquele dia, nenhuma taça foi usada. Naquele dia, nenhum banquete pelos anjos foi servido. Porque Adão, por causa do seu orgulho, não ousou confessar o seu pecado. Ah, querido, a minha proposta para você hoje é que você deixe o seu orgulho de lado e pare de se esconder de Deus. E venha se encontrar com Deus, venha. Venha. Venha se encontrar com Deus. Venha se encontrar com Deus, venha se encontrar com Deus, venha se encontrar com Deus. Venha se encontrar com Deus.